Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Solver Treinamentos. Para quem não me conhece, eu me chamo Yuri e eu quero te mostrar neste vídeo como que nós vamos fazer para colorir o fundo de uma célula de acordo com alguma condição. Ou seja, como que nós vamos preencher o fundo de uma célula com uma cor que eu quero, de acordo com o que tiver escrito dentro dessa célula. Vamos lá? Olha só, aqui nós temos uma tabela com a relação de alunos do colégio exemplo. Nós temos aqui uma coluna com a matrícula, qual é o estado desse aluno, o gênero, o curso, a turma, o ano que ele adquiriu este curso, o mês, a carga horária e qual é o status. Repare que aqui em status eu tenho aprovado e não aprovado. Ou seja, nós temos aqui apenas os alunos que já finalizaram o curso, já com status então de aprovado ou reprovado. Eu quero então que, se o aluno for aprovado, que a célula onde estiver escrito aqui aprovado, o fundo dela seja preenchido de verde. E os alunos então que não forem aprovados, que a célula dele seja preenchida de vermelho. Eu poderia facilmente vir aqui em página inicial e aqui nas formatações preencher o fundo de verde para o aluno que foi aprovado e o aluno que não foi aprovado preencher de vermelho. Mas repare então o trabalho que nos daria preencher dado por dado aqui, formatando de acordo com o que tiver escrito. E se o aluno, por exemplo, refizer este curso e mudar o status dele para aprovado? Concorda comigo que neste caso, então, eu teria que vir manualmente e além de mudar aqui para aprovado, vir aqui manualmente e formatar pintando de verde? Seria um trabalho manual muito grande. Eu quero dinamizar este processo. Ou seja, de acordo com o que estiver escrito aqui, aprovado ou não aprovado, que a célula seja preenchida automaticamente de verde ou de vermelho. Vou dar um Ctrl Z aqui rapidamente para voltar às formatações originais e vamos dar início à nossa formatação condicional. Onde que eu vou? Eu vou aqui, ó, página inicial e venho aqui em formatação condicional. Olha só, quando eu fizer isso, eu vou em nova regra. Vindo aqui, repare que eu tenho uma série de tipos de regra que eu posso escolher. No nosso exemplo, nós vamos aprender como formatar apenas células que contenham. Então, eu clico sobre formatar apenas células que contenham e vamos começar, então, a formatação desta célula. Eu tenho aqui a descrição. Formatar apenas células com. Eu posso escolher, olha só que bacana, eu posso escolher quando for uma formatação de acordo com o valor da célula, com um texto específico, eu posso formatar datas. Olha só que massa! Eu posso formatar células que estão em vazio ou células que não estão em vazio. Mas olha só que chique! Nós podemos também formatar quando as células estiverem retornando erros. Ou seja, se eu tiver um banco de dados onde provavelmente terão funções que eventualmente retornarão erros, eu posso formatar para que esses erros tenham as suas células formatadas de uma forma específica. Nesse exemplo aqui, você concorda comigo que nós estamos utilizando um tipo de texto em específico? Por quê? Porque eu quero que quando estiver escrito lá aprovado, a célula seja preenchida com fundo assim, ó, de verde. E quando estiver assim, ó, não aprovado, que esta célula seja preenchida com fundo de vermelho. Isso mesmo. Então vamos lá. Selecionei então texto em específico e aqui eu posso escolher um texto específico que contém, um texto específico que não contém, um texto que começa com e um texto que termina com. No nosso exemplo, nós vamos utilizar texto em específico que contém. Contém o quê? Contém aprovado, que é o nosso primeiro exemplo. Então, aprovado. Depois de escrever aqui aprovado, eu tenho que dizer ao Excel qual é a formatação a ser utilizada nesta célula. Qual que é a formatação então? Eu venho aqui em visualização, olha que bacana, em formatar. Aqui eu posso formatar a minha célula do jeito que eu quiser, galera. Olha que chique.
Eu posso mudar o estilo da fonte, eu posso mudar a cor da fonte se eu quiser, eu posso mudar como que será a borda dessa célula, se a borda vai mudar, se a cor da borda vai mudar. No nosso caso, nós vamos mudar apenas o preenchimento, ou seja, a cor que fica no fundo das células, beleza? Então eu venho aqui em preenchimento e seleciono a cor que eu quero. Bom, como nós estamos fazendo para um texto específico que contém aprovado, eu vou selecionar aqui verde. OK. E vou clicar em OK. Repare que não foi aplicada essa nossa formatação para todas as células desta coluna status. Isso por quê? Porque nós estamos selecionados apenas com a célula J9. Quando nós trabalhamos com formatação condicional, nós temos que dizer ao Excel todas as células às quais nós gostaríamos que fossem realizado esta formatação. Bom, como que eu vou corrigir isso então? Eu volto em formatação condicional e aqui agora eu venho em gerenciar regras. Abre para a gente então o gerenciador, onde nós podemos ver todas as regras que tem nesta seleção ou todas as regras que nós temos na planilha. Como nós temos apenas uma formatação condicional sendo aplicada e é justamente nesta célula ao qual nós estamos selecionados, não faz diferença quando eu mudar a amostragem das regras de formatações. Mas vamos lá. Aqui, repare que eu tenho o intervalo de aplicação. Ou seja, esta formatação que nós acabamos de criar, ela está sendo aplicada apenas em J9. Eu tenho que mudar isso. Eu quero que essa regra seja aplicada em todo o intervalo da coluna status. Para isso eu venho nessa seta para cima, seleciono J9, Ctrl Shift para baixo. Com isso, ele seleciona todo o intervalo com dados da coluna status da nossa tabela. Agora eu venho, então, nessa setinha para baixo e clico em aplicar. Repare que a formatação foi aplicada também onde estão escritos não aprovado. Por quê? Você concorda comigo que quando nós criamos esta formatação, nós criamos para que seja um texto específico que contém aprovado e que não aprovado contém esta palavra no meio dela? Então, por isso, ela preencheu de verde também. Como que nós vamos fazer agora para que seja preenchido de vermelho? Nós vamos criar uma nova formatação condicional para que seja preenchida as células que contenham o escrito não aprovado. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Clico aqui agora em OK, venho na primeira célula dessa nossa coluna, seleciono, mantenho o Ctrl Shift selecionado e clico com a setinha para baixo. Com isso, ele selecionou toda essa coluna de status para mim, ou seja, todo o intervalo ao qual eu gostaria que fosse criada essa formatação. Volto em formatação condicional e crio uma nova regra agora para células não aprovado para que seja preenchido de vermelho. Como antes, nós vamos também em formatar apenas células que contenham. E aqui mudar para texto em específico e dizer para que seja não aprovado. E vou formatar o fundo de preenchimento com vermelho. OK? Tenho aqui a pré-visualização para saber como que esta célula será formatada. Clico em OK. E repare que agora nós temos corretamente o preenchimento de acordo com o escrito. Ou seja, quando não aprovado, o preenchimento de vermelho e quando aprovado, o preenchimento de verde. Bom, como que eu sei que deu certo? Basta que eu pegue alguma célula aqui de exemplo e mude o escrito dela, por exemplo, para não aprovado. Repare então que onde estava antes preenchido de verde, porque o escrito era aprovado, agora com o escrito não aprovado, o preenchimento passa a ser vermelho. Da mesma forma, quando
o preenchimento estiver de vermelho porque está escrito não aprovado, quando mudarmos para aprovado, o preenchimento passa a ser verde. Espero que tenha gostado dessa aula e nos vemos na próxima.